Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 8 de agosto. Segunda turma do Supremo confirma a liminar do ministro Edson Fachin e permite participação de réus foragidos em audiência de instrução por videoconferência. Para o colegiado, a medida protege as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Esse é um dos destaques de hoje, que você acompanha também nesta edição. STF concede liberdade mediante cautelares a mais 90 réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Supremo mantém afastamento de desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, denunciada na Operação Faroeste. E ainda, a advogada Edilene Lobo toma posse nesta terça-feira e será a primeira ministra negra do Tribunal Superior Eleitoral. A segunda turma do Supremo referendou a medida liminar concedida pelo ministro Edson Fachin, que havia permitido que 2 acusados de tráfico de drogas foragidos participassem por videoconferência de audiência de instrução e julgamento. O entendimento é de que as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da eficiência e da celeridade processuais devem ser preservadas. Na decisão confirmada pela turma, Edson Fachin avaliou que o fato dos acusados não se apresentarem à justiça não significa renúncia tácita ao direito de participar da audiência de instrução, ainda que de maneira virtual. O relator explicou que na audiência presencial, o acusado tem direito de comparecer espontaneamente. Assim, o comparecimento à audiência virtual também deve ser facultado aos réus. O STF concedeu liberdade a mais 90 réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes determinou que os acusados devem cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de utilização de redes sociais. Amanda Mustafa tem os detalhes. A liberdade provisória beneficia 37 mulheres e 53 homens presos preventivamente por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Todos os denunciados respondem por crimes descritos no Código Penal, como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado. Com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, os réus vão ter de cumprir medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, além da proibição de utilização de redes sociais e de se ausentarem do país. Eles também não podem se comunicar com os demais envolvidos nos atos golpistas. O ministro também determinou a suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome dos investigados. O ministro Alexandre de Moraes considerou que não é preciso manter a prisão cautelar para a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, pois a fase de instrução processual dos 28 réus presos já foi concluída. 719 testemunhas de acusação e 386 de defesa passaram por oitivas e todos os interrogatórios foram realizados. O ministro considerou que não estava mais presente a possibilidade de reiteração do crime e que o risco de interferência na produção de provas passou a ser inexistente. O ministro Edson Fachin rejeitou o pedido da desembargadora afastada Lígia Maria Ramos Cunha Lima para voltar ao exercício do cargo no Tribunal de Justiça da Bahia. As informações com Anderson Arcoverde. O ministro Edson Fachin negou o habeas corpus apresentado pela desembargadora e manteve a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que prorrogou o afastamento de Lígia Cunha Lima, além de outras medidas cautelares. A desembargadora é acusada de participar de um esquema de venda de decisões para regularização fundiária no oeste da Bahia. Ela foi presa em dezembro de 2020 e afastada do cargo. Em junho de 2021, a prisão foi revogada, mas o Superior Tribunal de Justiça manteve o afastamento. No habeas corpus apresentado ao STF, a defesa alegou excesso de prazo na duração de medidas cautelares, uma vez que a denúncia do Ministério Público foi apresentada há 2 anos e ainda não foi apreciada. O ministro Edson Fachin afirmou que o afastamento é necessário porque o cargo público teria sido usado para
para a prática de crimes e observou que se trata de um caso complexo envolvendo organização criminosa estruturada, o que justifica a demora. Ele destacou ainda que o relator do caso no STJ tem tomado providências para atenuar as medidas cautelares impostas. Está em julgamento no plenário virtual do Supremo um trecho da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro que impede a convocação de mais de um auditor para substituir conselheiros do tribunal. O relator da ação, ministro Dias Toffoli, repórter Marta Ferreira. A ação foi proposta pela Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, AUDICOM, e pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM. As entidades pedem que seja declarado inconstitucional dispositivo que restringe a apenas o número de conselheiros substitutos em exercício no pleno daquele órgão. Um dos argumentos é de que essa restrição limita a atividade constitucional de substituir os conselheiros estaduais nos casos de ausências, o que implica ofensa ao modelo federal estabelecido pela Constituição, bem como aos princípios da razoabilidade e da simetria. Outra alegação é de que o dispositivo prejudica o funcionamento das atividades de controle externo no Estado. Em 2017, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, então relator do processo, concedeu liminar permitindo ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro funcionar com auditores substitutos. Em análise preliminar do caso, Fux entendeu que a restrição contida na lei orgânica não condiz com a Constituição Federal, nem com a jurisprudência do Supremo. Em 2020, o ministro Dias Toffoli passou a ser o relator da ação. Agora, a questão foi levada a julgamento no plenário virtual. Toffoli começou o voto destacando que a restrição questionada cria situação jurídica material na qual se cerceia o direito constitucional dos auditores substitutos de atuarem como conselheiros do Tribunal de Contas a partir de uma imposição que sequer o próprio constituinte originário chegou a disciplinar no texto constitucional. O relator também ressaltou a desproporcionalidade da norma ante a natureza das atribuições delegadas aos auditores, os quais desempenham as mesmas funções judicantes dos conselheiros, com a única diferença de que não compõem o colegiado. Assim, Dias Toffoli votou pela inconstitucionalidade do dispositivo questionado. O prazo para os outros ministros apresentarem o voto no plenário virtual termina no dia 14 de agosto. O plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu abrir um processo administrativo disciplinar contra um juiz do Amazonas suspeito de conceder prisão domiciliar a presos ligados a organizações criminosas. Viviane Novaes. O caso veio parar no Conselho Nacional de Justiça depois de uma correição na Vara de Execuções Penais de Manaus. Essa apuração verificou que o juiz Celso Souza de Paula concedeu prisão domiciliar a presos ligados a organizações criminosas em plantões judiciais. Nessa correição, se identificou fortes indícios de irregularidades na concessão de prisão domiciliar durante plantões judiciais, tais como deferimento de pedidos não condizentes com situações justificadas do uso de plantão, concessões de prisão calcadas em atestados com indicação de se tratarem de documentos falsos ou mesmo ignorando laudos médicos e atestados indicativos de bom estado de saúde, e prisão domiciliar sem a oitiva do Ministério Público. Então, não é só pela falta de oitiva do Ministério Público. Essas decisões foram levadas a efeito ainda que envolvendo presos considerados de altíssima periculosidade, integrantes de organizações criminosas. Também num plantão judicial, o juiz Celso de Paula revogou uma decisão que determinava um regime mais severo de cumprimento de pena sem intimação do Ministério Público para a manifestação. O corregedor disse que o caso foi encaminhado para a Procuradoria-Geral da República para uma eventual investigação criminal.
Por unanimidade, os conselheiros aprovaram a abertura do PAD sem o afastamento do magistrado. O motivo, segundo o corregedor Luiz Felipe Salomão, é que os fatos cessaram e o juiz não atua mais na área criminal. Agora, o processo será distribuído a um relator que vai cuidar dos depoimentos de acusação e defesa e da produção de provas. A última etapa será o julgamento do caso no plenário do CNJ. TSE terá a primeira ministra negra. A posse é logo mais. Todas as informações no próximo bloco. Até já. Daqui a pouco, a partir das 7h, tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral com transmissão ao vivo pela Rádio e TV Justiça e também pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. O repórter Fábio Ruas tem os destaques da pauta. Os ministros devem julgar uma representação contra a coligação pelo bem do Brasil, o então candidato à reeleição à presidência da República, Jair Bolsonaro, e pessoas ligadas ao canal Lula Flix no YouTube, por propaganda política irregular na internet. Eles são acusados de divulgar desinformação durante a campanha eleitoral do ano passado. Também está previsto o julgamento de um recurso contra a decisão do TRE de São Paulo, que cassou os diplomas do prefeito e do vice de Itupeva. Ainda na pauta da sessão, um processo sobre ausência de prestação de contas do Diretório Municipal do DEM em Pacajá, no Pará. Os detalhes da pauta podem ser consultados em tse.jus.br. E a advogada Edilene Lobo será a nova ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, primeira ministra negra da Corte. Vamos conhecer um pouco da trajetória dela. A advogada Edilene Lobo passa a integrar o TSE como ministra substituta na vaga destinada aos juristas. Primeira mulher negra a se tornar ministra do TSE, ela vai ocupar a vaga do ministro André Ramos Tavares, que assumiu como titular em 30 de maio de 2023. Edilene é mineira, doutora em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. A nova ministra substituta é professora do curso de Direito da Universidade de Itaúna, em Minas Gerais, e atua como docente convidada da pós-graduação em Direito Eleitoral da PUC Minas Virtual. Também é autora de livros e artigos jurídicos. Edilene Lobo tem experiência em Direito Processual Civil, Penal e Eleitoral e também em Direito Administrativo, Eleitoral e Constitucional. Atualmente é professora convidada da Universidade Sorbonne Nouvelle, Paris III, lecionando no mestrado 2 sobre democracia, direitos políticos, eleições e milícias digitais na América Latina. Participa de projetos de pesquisa nacionais e internacionais, integrando a Rede Internacional de Pesquisa, Estado e Constituição. A advogada foi escolhida pelo presidente da República a partir de uma lista tríplice, referendada pelo Supremo Tribunal Federal. A nomeação foi anunciada pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, na sessão do dia 27 de junho. O TSE tem 7 ministros substitutos, que atuam quando o titular está ausente. 3 são do STF, 2 do STJ e 2 da classe dos juristas. A Polícia Federal, com autorização da Justiça, fez uma operação de combate ao garimpo ilegal de ouro, dessa vez na cidade de Canaã dos Carajás, no Pará. Rocine Gomes. Esta região, próxima ao rio Parauapebas, no Pará, já foi alvo de outras operações recentes da Polícia Federal. No local foram destruídos motores estacionários, escavadeiras e 1.000 litros de combustível, um prejuízo de mais de R$2,5 milhões, além da apreensão de uma arma de fogo. A operação contou com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública. Também houve o cumprimento de um mandado de busca no âmbito do inquérito policial que investiga os responsáveis por crimes ambientais, além da extração ilegal de minérios e associação criminosa. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou ofício à Polícia Federal e à FUNAI solicitando informações sobre providências adotadas no caso de um indígena baleado no Pará. Pedro Canguçu.
Os ofícios foram encaminhados ao diretor-geral da Polícia Federal e à presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitou informações sobre as providências adotadas pelos dois órgãos para investigar casos de violência registrados contra indígenas no Pará. De acordo com informações compartilhadas pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, um indígena integrante da etnia Tembé teria sido baleado na aldeia Bananal, em Tomé-Açu, no nordeste do Pará, na última sexta-feira. Além disso, há relatos de outras situações de violência. A região registra conflitos entre as comunidades tradicionais indígenas e quilombolas e empresas produtoras de óleo de palma que atuam no local. O caso é acompanhado também pelo MPF no Pará. A Justiça Federal obrigou a União a realizar um concurso público para reativar o posto da ANTAQ no Amapá. A decisão levou em conta os argumentos apontados pelo Ministério Público Federal, como mostra o repórter Lincoln Freitas. Com o objetivo de recompor o quadro de servidores necessários para reativar o posto avançado da Agência Nacional de Transportes Aquaviários em Macapá, a Justiça Federal condenou a União a autorizar, no prazo de 60 dias, a realização de concurso público para preenchimento de cargos efetivos na ANTAQ, incluindo vagas destinadas ao estado do Amapá. A Justiça levou em conta argumentos apresentados na ação civil pública pelo Ministério Público Federal, demonstrando os prejuízos decorrentes do fechamento da ANTAQ no estado, motivado pela falta de pessoal. A decisão também considerou informação da própria autarquia, que teve o pedido de autorização para realizar concurso negado pelo Executivo Federal, sob a justificativa de que a situação financeira do país impedia ações com impacto financeiro a longo prazo. Mas no processo o MPF argumentou que o concurso se destina à recomposição do quadro sem acarretar aumento de despesas. E o argumento foi acatado pelo juízo, que considerou a necessidade de concurso para atender à demanda de serviços da ANTAQ, a fim de garantir a segurança da população local, porque a autarquia é responsável pela regulamentação, supervisão e fiscalização das atividades relacionadas à prestação de serviços de transporte aquaviário. Agora a gente fala sobre uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça envolvendo alienação de bem penhorado. Quem explica é a repórter Kátia Gomes. O entendimento foi adotado no curso da execução de garantias hipotecárias proposta por uma fabricante de bebidas contra duas outras pessoas jurídicas. Quando iniciados os trâmites para o leilão judicial, a exequente, que não havia manifestado esse interesse antes, requereu adjudicação de 2 imóveis das devedoras, pedido que foi deferido pelo juízo de primeira instância em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em recurso especial ao STJ, as partes executadas sustentaram que o direito à adjudicação estaria precluso, pois havia sido iniciada a fase do leilão. Argumentaram também que as locatárias dos imóveis, sociedades em recuperação judicial, não foram intimadas para poderem exercer o direito de preferência. No STJ, a terceira turma negou provimento ao recurso especial. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a adjudicação é uma técnica de execução preferencial que viabiliza de forma mais rápida o direito do exequente. Por isso, não está sujeita a um prazo preclusivo, podendo ser requerida a qualquer momento até a alienação do bem. Em relação à situação das locatárias do imóvel, a ministra destacou que a preferência para aquisição prevista na lei do inquilinato não se estende aos casos de perda da propriedade ou de venda judicial e que o fato de estarem em recuperação também não impede a adjudicação, não havendo necessidade de intimação. No próximo bloco, a gente fala sobre o programa da AGU para renegociação de dívidas do setor cultural. Voltamos já. A Advocacia Geral da União lançou um programa para renegociação de dívidas do setor cultural. Ele se chama AGU Procultura. A reportagem é de Larissa Graciano.
Chamado de AGU Procultura, o programa permite a renegociação de dívidas de profissionais e empresas do setor cultural com órgãos federais, incluindo as autarquias e fundações públicas da área da cultura. O programa foi elaborado pela AGU e conta com o apoio do Ministério da Cultura. Um dos objetivos é impulsionar as atividades do setor cultural tão afetado pela pandemia da Covid-19. Foi um dos segmentos mais prejudicados pela pandemia. E esse projeto está dentro de um contexto do governo federal de implementar ações no objetivo de retomar a capacidade produtiva do país, de trazer essas pessoas que estavam à margem do mercado de trabalho por uma série de motivos. O projeto vai ser realizado em 2 etapas. A primeira, com início imediato, será para quem está com dívidas com as autarquias e fundações públicas, como a Ancine e a Funarte, por exemplo. Já a segunda etapa contará com outros órgãos públicos da União, como o Ministério da Cultura. Quem aderir ao programa vai poder quitar as dívidas com até 70% de desconto e com parcelamentos em até 145 meses. Dependendo do perfil do débito e do devedor, há ainda outras opções de parcelamentos, com possibilidade de vantagens ainda maiores para pagamento à vista. Uma busca ativa desses devedores deverá ser feita para divulgar o projeto. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, participou do lançamento e afirmou que cultura não é gasto, é investimento, e ressaltou o tamanho e a influência do setor cultural no país. O setor cultural movimenta 3,11% do PIB brasileiro e estamos falando de 7 milhões de trabalhadores especializados mapeados pelo Observatório Cultural, pelo Observatório Itaú Cultural. O setor cultural, no geral, movimenta 4,89 bilhões o ano. O advogado-geral da União, Jorge Messias, lembrou que o maior beneficiado com um setor cultural atuante é a população brasileira. Que essas pessoas possam voltar a acessar os recursos federais do nosso país, de cultura, e que elas possam fazer cultura e que essa cultura e que essas iniciativas cheguem à sociedade, cheguem à população. O maior beneficiado dessas ações é a sociedade brasileira, que é o destinatário final dessas ações. Qualquer pessoa com dívida com órgãos federais e autarquias e fundações públicas pode participar. Não tem valor limite. A expectativa nessa primeira etapa é de que 660 milhões de reais em débitos possam ser renegociados, deixando mais de 2.500 devedores livres das dívidas. Bom dia, John Lennon, de 40 anos. Bom dia, poetas de todas as manhãs. Bom dia, pássaro azul da felicidade geral que voa longe de nós agora. Olhem o nosso coração, ele resiste. Em Mato Grosso, o Judiciário apresentou projetos de empregabilidade de pessoas privadas de liberdade a uma rede de empresários. Vamos acompanhar na reportagem de Maritza Fonseca. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo, o GMF, abriu o diálogo com a rede de investidores sociais de Mato Grosso. Na ocasião, o GMF apresentou os projetos voltados para a empregabilidade dos egressos e pré-egressos do sistema carcerário no estado. O reeducando, quando ele é contratado, ele não é regido pela CLT, mas pela Lei de Execuções Penais. Há uma diminuição forte no impacto financeiro, no desembolso por parte dos empresários. Portanto, o estado de Mato Grosso possui uma lei que foi sancionada agora que trata desta contratação. A Fundação Nova Chance faz a intermediação da mão de obra e aqueles que não estão no regime fechado em semiaberto, que estão no regime aberto ao livramento condicional, o Estado também tem dado uma subvenção de meio salário mínimo para que incentivar esta contratação. A RIS é um movimento apropriado para as discussões, né? A rede de investidores sociais privados no Mato Grosso ligada ao GIF. E estou muito feliz deles terem vindo aqui, de provocarem o debate. Aliás, debate que ficou até bem interessante, muita gente já se interessando pelo projeto e pela possibilidade, né, de acessar o projeto. Para ter a ressocialização de fato e direito, tem que ter trabalho, estudo, religião e família, né? E esse é um dos eixos da questão da ressocialização, que é a empregabilidade, né? Porque o trabalho do regime fechado, semiaberto, ele é regido pela Lei de Execuções Penais, não tem vínculo empregatício, é uma economia para o empresário, para quem contrata a mão de obra, tanto as prefeituras quanto também a Secretaria de Estado e também iniciativa privada, as empresas,
é uma economia para o empresário e um lado social também. Além da intensa troca de experiência, o encontro da RIS, realizado na sede do Sicob, foi uma oportunidade do GMF ter contato com as maiores empresas da região e que geram muitos empregos. Foi feita uma apresentação aqui desse projeto, as empresas acolheram, foi uma apresentação no momento da reunião. E aí gerou muito interesse, provavelmente vão ter outras oportunidades das empresas aprofundarem a compreensão de como é que elas podem contratar egressos para suas atividades. Foi super interessante essa conexão. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma boa noite para você.